O arquétipo da mãe é uma representação profunda e poderosa que permeia a psicologia humana e a cultura em todo o mundo. Ele evoca uma variedade de sentimentos e sensações, tanto positivos quanto negativos, e desempenha um papel crucial na formação da psique de um indivíduo. Vamos explorar nesse vídeo os aspectos positivos e negativos desse arquétipo tão complexo. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernanda Pravato, psicóloga e terapeuta de mulheres. Na psicologia junguiana, muitas vezes a gente se utiliza da mitologia para explicar os meandros dessa formação, dessa nossa constituição enquanto indivíduo. E para a gente conversar sobre esse arquétipo da mãe, eu vou trazer a história da mitologia greco-romana que fala sobre Deméter e Perséfone. Conta o mito que Deméter tem sua filha raptada e passa muito tempo à procura dela, sem que nenhum dos deuses do Olimpo se apresentasse disposto a ajudá-la nessa busca. Até que Deméter, a deusa mãe da agricultura e das estações, resolve ameaçar a vida da humanidade, não gerando mais alimento para a mais amada criação de Zeus. Estando a humanidade ameaçada por conta da falta de produtividade das terras devido à tristeza imensa que Deméter sentia pela falta de sua filha, os deuses resolveram começar a ajudar um pouquinho. E Deméter descobre que, teoricamente, sua filha foi raptada por Hades, o deus do submundo, que fez dela sua rainha. Mas agora um parênteses nessa história. A gente sabe a versão de Deméter, que Perséfone foi raptada. Mas será que por um acaso ela não teria fugido com Hades? Babados do Olimpo à parte, o que a gente sabe é que Perséfone comeu a romã, fruto do amor e da eternidade presenteado a ela por Hades. Sendo Perséfone filha de Deméter, deusa da agricultura e das estações, eu tenho cá as minhas dúvidas que ela não soubesse o significado mágico da romã que Hades lhe deu. Mas tudo bem. Fato é que Deméter não perguntou à filha o que ela queria. E por pressão de Deméter e Zeus, e pelo bem da humanidade e pela vida na terra, Perséfone passa 6 meses com a mãe, que é o período da primavera e verão, e 6 meses com o marido, no casamento mais bem estruturado de toda a mitologia e exercendo ao lado de Hades o papel de rainha do submundo. Então, nessa história que eu contei de Deméter e Perséfone para vocês, a gente pode perceber alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos do arquétipo de mãe. Aspectos positivos, por exemplo. O arquétipo da mãe ele é frequentemente associado à nutrição, tanto física quanto emocional. Ele representa o amor incondicional e o cuidado que uma mãe proporciona ao filho. Essa nutrição ela é essencial para o desenvolvimento saudável de uma criança e cria uma base sólida para sua autoestima e autoconfiança. Lembra que Deméter é a deusa da agricultura, a mãe terra que tudo provém em termos de alimento e de conforto aos seus filhos? Essa um pouco é a ideia arquetípica da mãe também. Segundo aspecto positivo do arquétipo da mãe é proteção. A mãe ela é sempre vista como uma figura protetora, capaz de oferecer segurança e conforto. Ela ajuda a proteger os seus filhos dos perigos do mundo e fornece um refúgio seguro para ele. Lembra que Deméter pensa que a filha dela foi raptada e ela queria, nessa procura pela filha, protegê-la. Empatia e compreensão é mais um dos aspectos positivos do arquétipo da mãe. As mães muitas vezes são vistas como pessoas que têm a capacidade de entender a emoção dos seus filhos e oferecer apoio emocional. Esse aspecto do arquétipo da mãe pode promover a empatia e a compreensão nas relações interpessoais. Por último, mas não menos importante, o aspecto positivo da conexão familiar. A mãe é elo vital na construção da unidade familiar. Ela ajuda a manter a coesão e o senso de pertencimento,
proporcionando um ambiente amoroso e estável. Esses são os aspectos positivos do arquétipo da mãe e que a gente costuma muito associar com Maria de Nazaré. Como aspectos negativos do arquétipo da mãe, a gente pode encontrar expectativas irrealistas. Às vezes as mães podem impor expectativas muito altas sobre os seus filhos, podendo criar neles pressão e ansiedade. Essa pressão para atender às expectativas irrealistas da mãe pode levar a problemas de autoestima e autoimagem. Outro aspecto negativo do arquétipo da mãe é a superproteção, que pode inibir a independência e o desenvolvimento da autoestima dos filhos, fazendo com que eles se tornem dependentes e incapazes de lidar com os desafios do mundo real. Ressentimento e culpa. São sentimentos que podem surgir quando as expectativas da mãe não são atendidas ou quando ela se sente sobrecarregada. Esses sentimentos podem afetar negativamente o relacionamento mãe e filho. E dificilmente as mães não têm esse sentimento de ressentimento e culpa na relação com os filhos, principalmente porque nós somos muito cobradas com relação a esse papel. E para a gente encerrar essa reflexão sobre os aspectos negativos do arquétipo da mãe, a codependência é um desses aspectos, que em casos extremos o arquétipo da mãe acaba contribuindo para que os filhos tenham dificuldade de se separar emocionalmente delas, prejudicando assim a relação dos filhos com outras pessoas e a independência emocional deles. Nos contos de fada, o lado negativo do arquétipo da mãe é retratado pela bruxa. É comum a mãe boa morrer no início das histórias e a mãe negativa se transformar na bruxa, que é o catalisador de todo o aprendizado da personagem principal do conto. Por exemplo, a mãe negativa, a bruxa da Branca de Neve, por exemplo, retrata a mãe disputando a beleza e a juventude da filha. É impossível falar sobre o arquétipo da mãe sem pensar na nossa experiência com a nossa mãe real. Assim como os arquétipos, a mãe real ela não é nem positiva e nem negativa. Ela é as duas coisas. E a nossa história com a nossa mãe real é algo que marca a nossa jornada. E por mais que a gente cresça, a gente continua escutando a voz da nossa mãe dentro de nós. Eu, por exemplo, ouço internamente a voz da minha mãe toda vez que eu faço um trabalho doméstico que não é exatamente do jeito dela. Eu ouço a voz da minha mãe toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes também. E o nosso exercício terapêutico de hoje é silenciar e ouvir a voz da nossa mãe. Independente de como tenha sido a tua história com a tua mãe real, eu te convido a silenciar a tua mente, abrir o teu coração e escutar a voz interna da tua mãe. Aceita o que vier, do jeito que vier. E enquanto você escuta a voz da sua mãe, eu vou embaralhar as cartas sistêmicas e dividi-las em 3 montes. Aí do outro lado, você agradece a voz interior da sua mãe e então você escolhe um dos montes para te trazer uma mensagem sistêmica sobre a tua relação com a tua mãe. E para quem escolheu o primeiro monte, a mensagem é: Mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom com ela. Para quem escolheu a mensagem do segundo monte, a frase é: Eu respeito o seu destino. E para quem escolheu o terceiro monte como mensagem, a frase é: exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Em resumo, o arquétipo da mãe possui aspectos tanto positivos quanto negativos. Ele desempenha um papel vital na formação da psique de um indivíduo, influenciando profundamente as suas relações, a sua autoimagem e a percepção de prosperidade e abundância. Reconhecer os aspectos positivos e negativos da mãe e trabalhar para equilibrá-los pode ser fundamental para uma relação mãe e filho saudável e para o desenvolvimento pessoal.
Até o próximo vídeo e observe-se!